Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Conectare. A gente está vivenciando o mês do Dia Mundial da Saúde e a gente quer aproveitar para conversar um pouco sobre cuidados com idosos, sobre como viver mais com qualidade de vida. A gente sempre tenta converter em alguns temas mais específicos, mas em geriatria isso é difícil. Pensar na pessoa idosa é pensar em vários componentes e a gente trouxe aqui dois colegas para poder tentar trazer um pouco de luz sobre esses assuntos que a gente vai conversar hoje. Queria apresentar o Dr. Tiago, agradecer a presença. O Dr. Tiago, ele é médico geriatra, formado pela UFC, com residência em clínica médica pelo Hospital Valdemar de Alcântara. Ele é especialista em geriatria pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é médico da Unidade de Cuidado Integrado do Hospital São Camilo Fortaleza e é médico da Unidade de Cuidados Prolongados do Hospital Geral de Fortaleza. Natália é fisioterapeuta pela Unifor, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pela Inspirar, especialista em aparelho locomotor pela Unifesp e fisioterapeuta da Conectare e da Unidade de Cuidados Integrados do Hospital São Camilo Fortaleza. Acho que tem vários temas que a gente pode abordar, mas é essencial tentar lembrar, isso o geriatra e o especialista de gerontologia sempre trazem discussão, é mostrar como é importante o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Idosos são uma população que está crescente no Brasil, a gente tem uma falta de mão de obra para atender essa demanda e tem uma crescente dessa população que não está sendo tão bem pensada pelos serviços públicos e privados no Brasil. A gente tem uma expectativa de 70 milhões de idosos até 2050. Isso vai representar quase um terço da população. Então, conversar sobre isso, conversar de como chegar a uma idade mais avançada com qualidade de vida é essencial. Em 2050, as pessoas que estiverem nascendo naquele período elas vão ter expectativa de vida de mais de 80 anos. Então, esses assuntos que a gente vai conversar hoje são essenciais. Quem tiver dúvida, peça uma mensagem pelo WhatsApp, pode mandar um e-mail ou uma mensagem via nosso Instagram. Vamos começar falando sobre envelhecimento saudável e aí vou começar com o Tiago. Tiago, começar pelo básico. Qual a diferença entre envelhecimento normal e envelhecimento patológico? Bom dia, boa tarde ou boa noite aos telespectadores que estão aqui assistindo. Espero que vocês aproveitem esse nosso encontro, que aproveitem nossa conversa, que extraiam muito conteúdo, muito valor, principalmente os pacientes e as famílias que estão nos assistindo, e até os profissionais de saúde, né? Com certeza. Porque falar sobre o envelhecimento é sempre muito importante. O envelhecimento, ele pode ser saudável, né? Que também é chamado de bem-sucedido, ou um envelhecimento patológico, né? Que é a senescência, diferente da senilidade. O envelhecimento patológico, ele envolve o declínio funcional. E a funcionalidade do idoso é a nossa principal medida da vitalidade do idoso. Quanto mais declínio o idoso apresenta por conta de diversas doenças, por conta de intercorrências ao longo da vida, ele perde sua funcionalidade, ou seja, ele perde sua independência e perde sua autonomia. Então eu gosto de definir o envelhecimento patológico e diferenciar do envelhecimento saudável justamente com aquele envelhecimento que vem junto com o declínio funcional, que não é normal. Então não é normal, muitas famílias acham, né? Às vezes por desconhecer, até muitos profissionais acham que é normal o idoso esquecer de datas que aconteceram nesse ano, esquecer de nomes de pessoas da família, sofrer quedas, levar não, né? Sofrer quedas, e isso não é normal da idade. E a gente precisa conscientizar, principalmente a população, que existe muito uma super proteção, né? Da família com aquele idoso. Quando acontece alguma coisa, não sei se é uma super proteção, às vezes uma negação. A gente tem um livro que fala um pouquinho, que eu gostei do tema que o colega trouxe, falando sobre normose, né? É como se fosse um normal, mas é um normal patológico. Um normal que, na verdade, isso não é para ser considerado normal. Acontece algumas coisas com envelhecimento, mas nem tudo que acontece no envelhecimento é o normal do envelhecimento. Muitas coisas são patologias. Então, não é porque o idoso tem 80 anos de idade que ele precisa ser um idoso acamado. Às vezes, esse idoso de 80 anos de idade pode ser um empresário, pode ser
a pessoa que trabalha ainda cuidando da sua bodega, levando as coisas para cima e para baixo, porque ainda tem força para isso, que ainda faz as contas no seu negócio. Então, nem sempre o envelhecimento indica perda de funcionalidade, e isso é que a gente precisa deixar claro, né? Que a gente tem cuidados para poder fazer, para poder evitar que isso aconteça de forma disfuncional. Justamente. Eu não sei, Natália, se você já recebeu esse relato de algumas famílias, né? Que o paciente sofreu uma queda e aí vem a família dizendo, não, ele caiu, mas é porque ele caiu da idade, né? Ele caiu porque ele já estava velho, caiu de maduro, tem essa expressão, né? Caiu de maduro. E a gente tem que realmente frisar esse ponto que não existe, né? Não, chega muito e quando você realmente vai conversar com a família, eles falam, não, mas não foi a primeira vez. Então já tem um histórico de desequilíbrio, já tem um histórico de falta de força, às vezes um ambiente mal adaptado, aí tem toda essa questão também, mas chega demais. E é impressionante, assim, como a gente não tá, a população do Brasil, especificamente, não está sensibilizada com o que é patológico e o que é normal do envelhecimento. No envelhecimento é uma coisa que é importante para a gente, e aí realmente tem pessoas idosas que elas têm uma reserva maior, seja por um fator genético, seja porque ela se cuidou melhor durante toda a vida dela para poder chegar na idade mais avançada com certa proteção. Mas eu acho que já que a gente está trazendo luz a um problema, que é identificar isso, talvez seja interessante te trazer para as pessoas que dicas, o que é que a gente tem que observar para poder mostrar quais os sinais que o idoso está perdendo essa capacidade funcional e como intervir precocemente para isso. Acho que vale para os dois, para poder a gente conversar sobre isso. Eu acho que, assim, importante frisar a questão dos 5 Is da geriatria, porque é bem didático, assim, é um mnemônico que ele separa quais são os problemas funcionais, digamos assim, que acontecem no paciente idoso quando ele está passando por algum declínio funcional ou passando por algum quadro patológico, que é a incapacidade cognitiva ou a insuficiência cognitiva, ou seja, a perda de memória, que não necessariamente é a memória, porque a cognição ela tem alguns domínios, pode ser da memória, da atenção e do cálculo, uma alteração da linguagem, uma alteração da sua função executiva, a realização de tarefas, né, como coordenar as tarefas, e tudo isso faz parte da insuficiência cognitiva. Um outro I é a incontinência urinária e fecal, né, no caso a incontinência faz parte de um dos Is, que já pode indicar uma fraqueza da musculatura pélvica, ou então um problema urogenital, e atrapalha muito a mobilidade, traz isolamento social, o idoso ele pode ficar com vergonha de sair de casa, de não querer, né, por conta que tem o risco de fazer xixi na roupa, na cueca, na calcinha, enfim. Um outro I é a instabilidade postural e quedas, que é o que a gente estava conversando aqui, né, Natália? E o último I, na verdade, foi 4? Tem o I, que é a iatrogenia, que nossos idosos, eles sofrem muito com a iatrogenia por conta que as intervenções médicas ao longo da vida, exageradas, podem levar a alterações patológicas, né? Tanto por conta de medicação, cirurgia, exames desnecessários. Então, a gente tem que estar sempre de olho na iatrogenia. E a imobilidade, que é um dos Is que está relacionado também com a questão das quedas, mas não somente, né? Pode ter outras causas de imobilidade, como doenças neurodegenerativas, né? Espasticidade, rigidez. Eu acho que eu gosto sempre de frisar bem os 5 Is, porque ele é bem didático e ele pega globalmente assim, a saúde do idoso e o declínio funcional nesses aspectos. E é bom que mostra a complexidade do idoso. E sempre, quando a gente tem problemas muito complexos, né, as respostas simples normalmente não vão ser boas respostas. E é por isso que a gente precisa de uma visão que não seja uma visão só do médico. Natália, fala um pouquinho sobre. Na físio, a gente tenta fazer uma divisão assim na questão do idoso que está perdendo a funcionalidade pela idade, né, no caso, e o idoso que já tem uma patologia de base, né, no caso, o da funcionalidade mais da idade, é mais perca de força, o equilíbrio e tudo mais, a gente consegue trabalhar focado nisso e às vezes devolver completamente a vida dele normal, as AVDs, né? Agora, na parte patológica, no caso, a gente tenta fazer com que aquela pessoa consiga ficar mais funcional possível na condição que ele se encontra,
né, no caso. Então, sempre vai trabalhar a questão de fortalecimento, melhora de equilíbrio. Se tiver alguma coisa de rigidez, mobilidade, a gente vai tentar trabalhar essa parte de melhora de amplitude de movimento, né? E é isso, a gente precisa trabalhar mesmo, avaliar e focar naquilo que o paciente está precisando. Precisa de uma avaliação para a gente poder chegar no consenso do que o paciente precisa. A Natália, ela falou, desculpa, interrompi a verdade. A Natália ela falou sobre as AVDs, né? Eu acho que é importante, porque tem pessoas que não sabem, né? Que não tem, a gente está distribuindo esse material, esse podcast para a internet, né? Para o mundo inteiro. Então, o que seriam as AVDs, né? O que são as atividades de vida diária e o que é que a gente observa que o idoso faz? Pronto. Se alimentar, escovar o dente, conseguir se locomover do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, conseguir se levantar e se sentar numa cadeira, ir ao vaso sanitário, tomar um banho, né? Coisas para a gente simples, mas para eles é o mundo de volta. Na geriatria, juntar duas coisas são importantes para a gente quando a gente pensa em qualidade de vida, que é garantir a autonomia. E autonomia, a gente está falando um pouco sobre a cabeça da pessoa, sobre a capacidade dela expressar o que ela quer e o que ela não quer, dela poder ter capacidade de definir, ter autonomia de definir o que ela quer para a vida dela. E a independência, né, que é a capacidade de se locomover e de ficar livre dentro dessas suas atividades básicas e instrumentais do dia a dia, seja o mais básico, que é ir no banheiro, fazer sua higiene, comer a sua própria comida, uma coisa um pouco mais avançada, mas que mostra a capacidade dela poder morar sozinha, como tomar os seus próprios remédios, fazer sua comida, limpar a sua casa. Acho que cada vez mais a gente vai ter instrumentos tecnológicos que vão poder ajudar a gente nessa parte instrumental. Mas uma coisa que é importante para as famílias marcarem, a pergunta que o Thiago já respondeu, né? Mas é importante que vocês marcarem que toda vida que o idoso deixa de fazer uma coisa que antigamente ele fazia, nunca leve em conta tudo o que ele fala. Porque muitas vezes quando o idoso fala que ele não quer fazer alguma coisa, talvez já traduza que na verdade ele está tendo incapacidade naquilo. Ele não consegue mais fazer. Porque cognitivamente ele já se sente certas limitações e ele tenta driblar isso falando que eu não vou mais para o supermercado porque tem minha filha que pode fazer isso, eu já trabalhei muito a minha vida inteira e agora eles é que tem que cuidar. E a tendência da família às vezes é infantilizar o idoso. Sim. Tratar ele como criança e aí ele já tem aquela fragilidade, já tem aquela dificuldade e aí a família, o cuidador, por talvez falta de conhecimento, infantiliza e talvez ele fique ainda propício a ficar na parte do imobilismo, na perca de força, porque a tendência é ficar só sentado, deitado, assistindo televisão. Na intenção de proteger, a gente acaba podando e fazendo que trazer uma doença que evoluía mais lentamente acelera. Acho que o próprio processo do Covid-19 mostrou que alguns pacientes idosos aceleraram o processo demencial por conta dessa questão dessa limitação física que a gente teve dentro do Covid-19. Essa super proteção familiar é incrível, que a gente percebe até na consulta, para a gente conseguir extrair realmente do paciente, da família, que normalmente o informante é o cuidador principal, né? Uma filha ou a esposa do paciente, que não está tão frágil quanto ele que está procurando a consulta, ela tenta proteger, defender. Não sei se já aconteceu com você, Berdan. Eu pergunto assim, e ele toma banho sozinho, o idoso? Aí ela fala, toma, doutor, toma. Não, faz tudo sozinho, tudo sozinho. Mas eu tô vendo que o paciente, ele não tá bem, né? Eu tô vendo que ele tá fraco, ele tá mais pra lá do que pra cá. Aí eu falo, é mesmo? E então ele toma banho sozinho, você não precisa nem entrar no banheiro? Aí a família fala, não, eu entro no banheiro, fico lá com ele, eu limpo as costas dele e lavo o cabelo dele, mas ele toma banho sozinho, viu? Aí eu, tá certo. Então a gente precisa, assim, extrair o declínio funcional, porque senão a família não fala, quer proteger o tempo todo. Isso é um problema que a gente tem em relação a todas as profissões da área da saúde, né? A importância da comunicação efetiva. Muitas vezes a gente extrair essa informação, a gente precisa de uma comunicação clara, a gente expressar o que a gente está querendo perguntar, porque tem aquela questão da própria medicação, né? Ele está tomando a medicação é de 6 em 6 horas. E algumas pessoas entendem que de 6 em 6 horas é 6 da manhã e 6 da noite, e não 4 vezes por dia, 6, 12, 18 e meia-noite.
Então, tudo tem que ser muito bem explicado. Essa comunicação precisa ser efetiva, porque assim a gente garante que evite problemas, como, por exemplo, a gente pergunta a lista das medicações. Quais são as medicações que o paciente toma? E muitas vezes a informação que a gente recebe é que não, está aqui, são esses remédios. Mas tem a vitamina do vizinho, tem o suplemento que está tomando, tem a vitamina que a prima indicou. E na hora que vai somar os colírios e tudo mais, o paciente tem uma lista de medicações bem maior. E aí é um ponto que também eu acho que a gente tem que conversar. Polifarmácia tem várias definições, né? E uma das definições que é mais comum é que tenha 5 ou mais medicações, talvez seja a definição mais comum que a gente tem. E a polifarmácia leva a uma série de problemas que a gente tem em relação à saúde. Primeiro problema é a má aderência ao tratamento, né? Porque quando você toma muitas medicações, quanto mais medicações, mais o risco de tomar as medicações de forma inadequada. Segundo, a maior interação medicamentosa. Isso é um problema especialmente para aquelas medicações que fazem ação no sistema nervoso central, né? Que aumenta o risco do paciente cair, de ter tonturas, de ter sonolência excessiva e que pode atrapalhar. Terceiro, tem um custo financeiro. Toda medicação, a não ser que a gente consegue retirar no SUS, a gente acaba tendo um custo para cada uma dessas medicações. E tem 2 problemas que são bem importantes, que é isso que eu já falei, que é o automedicamento, né, da pessoa se medicar e vai incluindo medicações a mais. Em trabalho lá americano, eles estimam de 3 ou 4 medicações a mais, além do que a prescrição médica já tem, eles colocam mais medicações. E o problema da cascata terapêutica, né? A gente tem uma medicação que causa um efeito colateral, só que esse efeito colateral, eu uso uma outra medicação para tratar o efeito colateral, e a medicação causa um outro efeito colateral, a gente fica fazendo o tratamento dos efeitos das medicações e gera problemas para os pacientes. Então, a revisão dessas medicações é uma parte essencial da avaliação do geriatra. Acho que talvez seja a coisa que eu mais gosto da geriatria, a gente desprescrever, a gente tirar remédio e o paciente ficar melhor. Só que falar sobre isso é fácil para a gente, mas talvez para o pessoal seja bom conversar um pouco, entender um pouco sobre isso, Thiago. Como é que a gente faz isso? A desprescrição, eu considero ela uma arte, sabe? Porque é algo que a gente não tem vivência na faculdade, de forma nenhuma. É algo que a gente vê muito pouco na residência de clínica médica. O médico, ele aprende a passar remédio. O médico, ele aprende a prescrever. E às vezes ele não quer nem mexer na prescrição de outro colega, porque tem um receio, porque não, se o outro colega prescreveu é porque deve estar bem indicado. Às vezes fica deselegante, ele não quer chatear a pessoa que prescreveu e ele foi lá e tirou o remédio do idoso. Por isso que a gente às vezes até liga, né? Se o paciente tem outro médico assistente, outro profissional de saúde que está vendo ele, para ficar mais conectado, né, com todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado do idoso, a gente liga, conversa com o colega, olha, por que prescreveu isso? Por que ele está usando essa dose? Mas às vezes o paciente não sabe nem por que ele está tomando. Está tomando há tanto tempo, não sabe nem quem passou, por que passou. Essa semana mesmo, eu vi uma paciente que ela estava usando Aprazolam, tarja preta, benzodiazepínico, remédio pesado. E quem passava o Aprazolam, na verdade ninguém passava. Ela toma desde os 50 anos de idade, porque a amiga do interior trabalha na farmácia, acredita? Trabalha na farmácia e passa o medicamento para ela. Essa semana consegue comprar sem receita, sem nada, é impressionante, é incrível. Não tem um controle rigoroso que era para ter. E isso gera iatrogenia, isso gera uma série de problemas. E nosso papel, vendo isso acontecendo com o paciente, é realmente ter a coragem de tirar. Ter a coragem de fazer uma estratégia, porque também não adianta tirar de uma vez, principalmente se for tarja preta, benzodiazepínico, porque o paciente vai ter síndrome de abstinência, ele vai ter síndrome de retirada. A família às vezes tem resistência, né? A família tem resistência, o paciente tem resistência, eles gostam daquele remédio. É uma luta, mas assim, é muito bom quando você tira e o paciente melhora. Isso é lindo e eu só comecei a ver isso quando eu comecei a estudar e atender geriatria. Porque na clínica médica não tinha isso, só adicionava, só aumentava a prescrição. E às vezes a gente vê o paciente piorando, e que é isso? É quando você tira o remédio e o paciente melhora, a família agradece, o paciente agradece. É muito bom, é uma sensação muito boa. E eu sempre explico para a família que quanto mais frágil é o idoso,
Ou seja, como a gente já está falando aqui, quanto maior o declínio funcional, quanto pior a independência, pior a autonomia, quanto mais debilitado é o idoso, mais ele se beneficia da desprescrição. Porque muda, o corpo do idoso muda, o corpo de uma pessoa frágil é diferente a farmacocinética, é diferente a farmacodinâmica, que é a forma como os medicamentos, como essas drogas, que são drogas, por isso que a farmácia é chamada drogaria, é diferente como ele se comporta dentro do corpo do idoso, dentro do metabolismo hepático, dentro do metabolismo do clearance, da depuração renal. Então, se na maioria dos medicamentos, a bula ela não está expressando ali uma realidade do paciente idoso frágil. Às vezes tem na bula que um efeito colateral é 10%, efeitos leves, náusea, vômito. Aí 5% efeitos moderados, tontura, 0,1% efeitos graves, desmaio. Só que isso num paciente adulto, porque esse remédio muitas vezes não foi testado na sua gênese, né? Quando estava ainda no teste de grau A, grau B, grau C, a fase do teste farmacológico, ele não foi testado no paciente idoso. Porque não faz sentido testar uma medicação para uma população que vai ter malefício com o remédio. Ele é testado, ele vai para o mercado com a testagem populacional, mas não engloba o idoso frágil. E eu pelo menos só aprendi isso quando eu comecei a estudar os artigos científicos, como eu comecei a estudar geriatria. E aí o remédio que tem na bula 10% de efeito colateral, se você der para um idoso frágil, ele é 100%. Você der aquele remédio, o idoso vai sentir. Não tem como. E o que era 5%, é metade dos idosos sofrem aquilo. E 0,1%, aí fica uns 10%. Claro que esses números, né, não são matemáticos, mas é para exemplificar e ilustrar o que acontece, como o idoso está mais suscetível aos efeitos colaterais das medicações. Essa questão das medicações é importante, porque tem aquela questão dos critérios, né? Tem alguns critérios que a gente utiliza na geriatria para poder a gente saber classificar as medicações que são mais graves, as que são menos graves. E isso ajuda a gente a orientar o que a gente... o racional que você está falando, critério de BIS, critério de start-stop, avaliar algumas medicações que têm um maior risco, né, para a parte cognitiva. Mas as medicações, elas têm um problema também para a gente, né? Você falou do alprazolam, e o alprazolam é uma medicação que muitas vezes está relacionado com tonturas e quedas e sonolência excessiva. E aí, Natália, quais exercícios a gente pode usar para poder tentar minimizar essas quedas, exercícios de equilíbrio, de força? Como é que a gente pode trabalhar para poder o idoso, o Thiago tirar o remédio e a gente melhorar essa musculatura e minimizar as quedas? Cada paciente tem a sua particularidade, né? Isso sempre vai, antes de tudo, precisar de uma avaliação de um fisioterapeuta para a gente poder pontuar qual é a fragilidade de cada um. Mas em casa dá para fazer alguns exercícios super simples, né? Se o idoso já tem algum déficitzinho já mais de equilíbrio e uma perca de força maior, o ideal é que tenha já um cuidador próximo para auxiliá-lo para prevenção de qualquer acidente. Mas sentar e levantar da cadeira, por exemplo, fazer umas 10 vezes, entendeu? Fazer treino de equilíbrio, tentar andar em linha reta, um pezinho na frente do outro. Se o idoso já tiver um pouco de equilíbrio maior, com o cuidador segurando na mão. Tentar subir o degrau da escada e descer 10 vezes com uma perna, 10 vezes com a outra. Tudo isso ajuda o fortalecimento e o equilíbrio, e são coisas simples que dá para fazer em qualquer lugar. E também tem alguns equipamentos simples que hoje em dia, né? Antigamente algumas coisas eram difíceis, mas hoje em dia com internet a gente tem um acesso maior. Tem aqueles steps, né, que o pessoal usa em academia, que dá para usar. Tem o cicloergômetro, né? Eu dei os exemplos mais simples, né? Para qualquer pessoa que estiver em casa não precisar adquirir nenhum equipamento, mas se alguém não quer investir, na minha família tem o cicloergômetro, tem o step, tem caneleira, tem halterzinho de meio quilo, de 1 quilo. Tudo isso dá para você fazer com pouca coisa, muitos exercícios que vai gerar muito benefício para aquele idoso. A gente, na Conectar, a gente tentou fazer o diferente, e o nosso diferente é a visão interdisciplinar dentro da equipe, todo mundo tentando fazer uma ação integrada. E aí não tem nada que mostre melhor a integração do que falar um caso clínico. Eu vou falar um caso clínico para a gente poder conversar e debater sobre.
tá? Um senhor de 75 anos de idade, funcional, autônomo, ele reside sozinho, mais próximo das duas filhas. Parecendo alguém que tu conhece, Thiago. Ele tem história de 5 quedas no último ano e não tem segmento com geriatra. Ele caiu no banheiro da sua casa e foi encontrado pelas filhas no dia seguinte, ainda no chão. Teve fratura do fêmur direito. Como é que é, Thiago? O que é que você vê de problema nesse caso aí? Porque para mim chama a primeira atenção que teve várias quedas no último ano e a gente não percebeu que isso era um alerta importante. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi importante, o que a gente poderia ter feito de diferente e o que a gente pode fazer a partir do que aconteceu. Pelo caso, né, dá para perceber que é um idoso relativamente jovem, assim, né, tá dentro das faixas dos 70 anos, então sofreu 5 quedas e não foi visto que era um problema, né, que era o que a gente estava conversando mais cedo. E isso é muito comum, porque por falta de informação mesmo, acho que é por ignorância mesmo, as pessoas não percebem que é um problema que precisa ser imediatamente abordado e alertado, procurar um médico, procurar algum profissional de saúde que você conheça para você ver que seu pai, sua mãe, no caso é um homem, né? Seu pai não está normal. As quedas, elas têm várias causas, né? Pode ser por uma fraqueza muscular, uma sarcopenia, pode ser, como a Natália falou, por uma falta de equilíbrio. Então, o paciente tem uma estabilidade postural e o equilíbrio, ele pode ser tanto central como periférico, né? Está relacionado com o sistema nervoso central ou periférico. Pode ter uma tontura, um desequilíbrio por uma labirintite, um neurinoma, qualquer coisa assim que envolva o sistema do labirinto, né? Que vê o equilíbrio. Ou pode ser por conta, que é bem mais comum, né? Por conta de uma diabetes, que você vai ter uma perca da sensibilidade, né, por conta da neuropatia diabética, e aí o idoso já não consegue mais sentir direito, não tem mais aquela propriocepção, que é o sentir o pé no chão na hora de andar, que às vezes acontece involuntariamente, automaticamente, né, mas com algumas patologias pode acontecer de diminuir essa propriocepção e prejudicar o equilíbrio. Então, diabetes é muito comum. E aí toma topada, anda com o pé arrastando, cai. Outra causa é a questão da adaptação da casa, do ambiente. Então, ele morar sozinho. Será que ele estava arrumando a casa, fazendo faxina na casa? Ele caiu no banheiro? Foi. Pronto, pode ter sido um escorregão. Será que, se ele já tinha um sinal de fraqueza, será que estava bem adaptado esse banheiro? Será que tinha barras de proteção nesse banheiro? Algum médico já foi na casa dele fazer um atendimento no domicílio para fazer as adaptações do ambiente? Será que alguém viu que isso era importante para ele? Às vezes é só móvel espalhado pela casa e aí você bate no sofá, bate na mesa. Às vezes é um chinelo com meia, Exatamente. que é mais comum também. Chinela de dedo. Com meia. É crime. Pode botar aí, é crime. Não, tô brincando. Então, mas o paciente já teve o acidente, ele já caiu. Em geral, esses idosos, a maior parte deles caem dentro de casa, somente os idosos mais frágeis, como o Thiago falou. Idosos mais funcionais podem cair, como já vi paciente caindo do telhado de casa porque estava mexendo na antena. Ser idoso, na verdade, ele normalmente fica, às vezes, mais teimoso, pelo menos é a lenda que a gente tem, do que menos teimoso. E ousado, né? E ousado. Mas à medida que o paciente idoso caiu, também tem a questão da prevenção, né, dos rastreamentos que poderia ter sido feito anteriormente, a questão da queda como um fator de risco, né, todo paciente que tem mais de uma queda no ano, a gente tem que ficar em alerta. Tem esses vários diagnósticos que o Thiago falou, que podem ser diagnósticos mais simples, como o chinelo, como podem ser um quadro de síncope, com um problema cardíaco que precisa ser investigado. Então, a mensagem que a gente precisa ter clara é que se você tem um idoso que está caindo, procure marcar uma consulta. Procure ter uma avaliação para poder entender o porquê desse cair. O cair do idoso pode ser simples, mas pode ser complexo. Independente disso, pode levar a uma fratura, que é um problema
que pode se tornar grave. Muitos idosos têm uma fratura e conseguem se recuperar, mas virtualmente 100% dos idosos têm uma fratura, tem um quadro de delírio no pós-operatório. Delírio é quando a pessoa ela deixa de reconhecer quem está em volta, tem uma alteração da atenção, tem uma alteração no pensamento, ela para de se expressar, começa a ver vaca voando, começa a falar com pessoas que morreram. Então, gera um quadro de desorientação, às vezes uma internação prolongada e um processo de reabilitação que toma um tempo maior para uma coisa que poderia ser prevenida com um exame simples como densitometria óssea e o tratamento profilático dentro de um quadro de osteopenia, né, que às vezes o paciente começa com osteopenia antes de ter essas primeiras fraturas. Então, a prevenção é importante, mas a gente tem do outro lado a questão da internação. Tem que fazer com que essa alta seja o mais rápido possível e tem um processo de reabilitação depois dessa alta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do delírio e queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da transição para casa, vocês falarem sobre isso, que acho que é uma ação que mexe um pouquinho com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista também, para poder ajudar nessa reabilitação. Depois que o paciente caiu, né, e já sofreu o agravo, já fraturou, né, a gente já não consegue mais prevenir, agora a gente vai ter que remediar, né. Depois da fratura e da osteossíntese, né, abordar cirurgicamente, a gente sempre conta com a ajuda do traumato ortopedista, né, que ele vai avaliar qual é a melhor cirurgia para ele, se vai ser uma prótese total do quadril, se vai ser só uma haste no fêmur, para poder fazer a osteossíntese, e aí é muita reabilitação que a Natália vai brilhar mais tarde. Mas essa questão do delírio é interessante. O paciente idoso, quase 100% dos idosos, eles podem evoluir no internamento hospitalar com uma alteração aguda do nível de consciência, né? Esse é o chamado de delírio. Não necessariamente esse idoso tem alguma coisa patológica, neurodegenerativa a nível de sistema nervoso central. Ele não precisa ter Alzheimer para ter delírio, ele não precisa ter demência para ter delírio. Delirium, ele pode ser um idoso saudável, funcional, mas a própria internação, quando muda subitamente o ambiente do idoso, quando ele está... Uma hora ele estava no banheiro e aí dá aquele apagão, na outra hora ele já está acordado numa cama com uma luz, com várias pessoas que ele nem conhece, pode estar até na UTI, às vezes contido, que é um absurdo, uma contenção mecânica. Isso vai trazer agitação para qualquer pessoa. Imagine para o idoso. Se traz agitação até por uma pessoa adulta, aí, fora a dor, que pode ser também um fator desencadeante de delírio, medicamentos novos que prescreveram no contexto da internação hospitalar para analgésico, antiemético, eles podem interagir com os remédios que ele já usava e aí o paciente evolui com delírio. Ou, na verdade, esse paciente ele usava algumas medicações regularmente e aí parou de usar, não teve a conciliação medicamentosa na hora da internação e aí esse paciente evoluiu com confusão mental, com agitação. É muito, muito comum e a família assusta, né? A família fica muito assustada, fica muito, muito nervosa com aquilo que está acontecendo, porque nunca viu o pai, a mãe daquele jeito, né? Agitado, sem falar coisa com coisa. E nosso papel também é tranquilizar, dizer que não é normal, mas é comum, faz parte de uma alteração, mas que acontece quase sempre e a gente vai poder tratar, vai poder resolver. E esse processo da deshospitalização é muito importante, porque a gente tem que... às vezes é a primeira vez que o idoso entrou em contato com a rede de atenção à saúde. É a primeira vez que o idoso entrou em contato com o clínico, com o geriatra, com o fisioterapeuta, com uma equipe multidisciplinar. E aí a gente tem a oportunidade, enquanto profissional, de organizar a casa, de conscientizar a família, de ajustar, de fazer uma avaliação global do idoso e fazer um plano para a deshospitalização, um plano para uma alta segura, minimizando o risco de reinternação hospitalar, que é muito alto, principalmente no paciente idoso. Ir de alta é fácil, difícil é você conseguir não retornar para o hospital, você diminuir esse índice, essa incidência de rehospitalização. E aí por isso a gente conta com a equipe multidisciplinar, que vai cuidar do paciente no domicílio, fora do hospital, num ambiente que ele conhece, num ambiente que é seguro. E aí, Natália, eu queria que você falasse como é que é essa reabilitação depois. Pronto. Com relação a um paciente que sofreu uma queda e fez a cirurgia, a reabilitação começa no pós-operatório imediato.
né? No hospital mesmo a gente já começa, dependendo do tipo de cirurgia, o próprio médico já libera para a gente sentar, colocar o paciente em pé. Depende um pouco também dessa questão dele, de delírio cognitiva. Às vezes o paciente, pela queda, já fica retraído por ter medo, por ter dor. E a gente tem alguns outros recursos que podem nos auxiliar, como a eletroterapia, o laser, né? São equipamentos que a gente possui que consegue melhorar muito esse processo de diminuição de dor, inflamação, cicatrização, para a gente conseguir fortalecer a musculatura, trabalhar o equilíbrio e voltar o paciente para a sua funcionalidade normal, né? E assim, devolver essa, como é que se diz a palavra? Independência. Isso, a independência dele. Exatamente. E a família também entender, né? Que precisa tanto adaptar o ambiente, quanto que ele precisa também desse atendimento. O que acontece? A minha vivência maior é que, conforme o paciente ele vai ganhando a independência, a família vai tirando as terapias. Não, ele já voltou ao normal, agradecemos os seus serviços, até logo. Mas aí daqui 2, 3 meses, liga de novo. Olha, papai tá caindo, papai já não tá conseguindo levantar da cadeira. Então, entender que é um processo contínuo, né? Não tem como você deixar de trabalhar. Se vai ser uma hidroginástica, se vai ser uma academia, se vai ser só a fisioterapia, ele precisa ter uma atividade a qual ele não fique só assistindo televisão, deitado, enfim. Ele tem que ser ativo. A gente tem que entender que esse idoso, muitas vezes, esse sinal que ele apresentou com a queda, né, esse resultado que teve com a queda, na verdade é um sinal de talvez de um problema prévio. Muitos idosos têm a chamada síndrome de fragilidade. E a fragilidade expõe o idoso a... A Lenora abordou muito isso no outro podcast, mas parece um ciclo que, em geral, tenta explicar dessa forma, né? São 3 eixos, uma alteração na parte hormonal, alterações na parte da imunidade e a sarcopenia ali envolvida num ciclo que um ponto leva a um segundo ponto, que piora um terceiro ponto, que volta e piora o primeiro ponto e fica num funil que a pessoa vai afundando cada vez mais e cada vez piorando. Então, às vezes, essa intervenção que a gente está fazendo de reabilitação, na verdade, ela precisa ser estendida por um tempo maior, porque existia um problema prévio que a gente ainda não conseguiu vencer. A fragilidade ainda está aí. Se a fragilidade ainda estiver aí, a gente tirar a intervenção, principalmente o nutricionista e o fisioterapeuta. Acho que o médico ali está mais para não atrapalhar tanto, mas acho que é um papel muito da equipe multi para poder fazer essa reabilitação e tirar o paciente desse espiral de piora progressiva que, infelizmente, às vezes pode levar o paciente a falecer por às vezes até incapacidade de alguns profissionais de entenderem aquilo como uma síndrome que é grave, que é potencialmente fatal para a população idosa. Uma coisa que acontece muito nesse pós-operatório é a pitofobia, né? Que é o medo do paciente cair. Ele desenvolve um medo muito grande e limita, né? Porque ele às vezes fala assim, não quero. Chega a fisioterapeuta, ele recusa, não quer tentar voltar a andar. Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente aborda isso? É muita conversa, né? Eu tenho um perfil de abordagem com os meus pacientes que eu considero até um pouquinho diferente, porque eu gosto de brincar muito. Então, eu tento, através da brincadeira, da risada, pegar essa confiança dele e conseguir driblar esse medo. Mas é complicado. É porque varia muito de paciente para paciente, mas é muita conversa, é muita insistência. Primeiro, são etapas, né, que a gente vence. Primeiramente, para sentar, o medo maior é porque eu vou sentir dor. Eu não quero sentar porque eu vou sentir dor. Eu acabei de fazer uma cirurgia, você não tá vendo? Olha aqui minha perna. É desse jeito. Então, aí a conversa, não, vamos sentar, vamos tentar. E aí é trabalhado, é muita conversa. Então, eu consigo
fazer isso, mais com a brincadeira, com a risada, normalmente eu consigo. Mas é bem difícil mesmo. Eu ia fazer essa pergunta para o Thiago, mas acho que vai sobrar para você mesmo, Natália. O que foi? Como convencer um idoso resistente a usar bengala ou andador sem ferir a autoestima dele? Porque ele não está velho, né? Por que eu vou usar uma bengala? É um absurdo isso. Como é que a gente convence? Vou voltar para brincadeira, né? Muitas vezes ele fica resistente, mas para que isso? Nunca usei. E a família tem a tendência de infantilizar, como a gente já disse mais cedo. Então, eu costumo colocar circuitos, né? Um idoso mais robusto, quando eu faço um atendimento, eu faço como se fosse alguns circuitos, onde eu coloco obstáculos que eles precisam passar, eu coloco uma escada de agilidade, onde eles têm que fazer determinados movimentos. E aí, nessa brincadeira, eu vou acompanhando. E quando ele tem o desequilíbrio, eu digo, se tivesse com a bengala, você evitaria de cair. E assim eu vou trabalhando. Aí eu falei, aí eu brinco, né? Não é que você tá velho, você só tá precisando de um auxílio. Mas não é para sempre. A gente vai trabalhar, você vai melhorar. E é assim que eu vou lidando com essas dificuldades com eles. A maioria das vezes dá certo. E realmente a ideia é que não seja para sempre, né? A ideia que a gente tem é que seja transitória, que a reabilitação permita que a gente consiga passar por essa etapa. Uma pergunta que veio aqui também, Thiago, compressas quentes ou frias? Quando cada um é indicada para alívio de dores na terceira idade? Olha, essa pergunta é difícil. Para dor em si, eu gosto muito mais da compressa gelada, certo? Uma compressa fria, principalmente se é um pós-operatório imediato. Já tem muita inflamação ali naquela região, naquele local. Eu não preciso de mais vasodilatação, eu não preciso de mais calor, porque já está circulando muito sangue ali, já é uma área com flogose, uma área vermelha, então eu prefiro mais a compressa gelada, principalmente quando eu lido com trauma, com pós-operatório, com dor. Agora, se é um problema inflamatório crônico, né? Como uma artrose de joelho, se é um problema que eu preciso que aquela área seja mais vascularizada, eu preciso vasodilatar aquela área, não está com sinal de flogose, mas o paciente tem dor, aí eu vou recomendar a compressa morna. Então, mais ou menos isso. Aquelas mialgias, né? Isso, para mialgia também, porque se não tiver miosite, né, se for uma mialgia por falta de relaxante muscular, que é uma medicação que a gente não gosta de passar, por conta também do risco de queda, aí a compressa morna, ela é um grande aliado na nossa terapêutica. Perfeito, abordagem perfeita. E dentro da fisioterapia, a gente tem outros recursos, né? Além das compressas para esse tipo de patologias, né? A gente tem corrente para você conseguir diminuir a inflamação, corrente para você diminuir a dor, você tem o laser, tem o ultrassom, a gente tem umas vastas possibilidades para utilizar, principalmente nos pacientes que têm artrose, que tem mais limitação ainda referente à sensibilidade ao frio. Uhum. Às vezes o paciente tem até uma cirurgia, um processo inflamatório que necessita do gelo para poder diminuir aquela dor e aquela inflamação, mas não suporta pela artrose. Então, a gente tem outros recursos também dentro da fisioterapia. Vamos sair um pouco do físico e vamos mais para a questão mental, né? A gente falou já do Covid-19, dos impactos que tem, pensando na questão da perda funcional, e o isolamento social tem os impactos negativos na população idosa. Como aqui também estamos falando sobre a questão da saúde, no conceito global, né? Físico, psíquico e social. Vamos agora para um pouco do psíquico, né? O que fazer para evitar o isolamento social e manter a mente ativa na população idosa? É um grande desafio, né? Depois da pandemia, a gente percebeu a fragilização de alguns pacientes por conta do isolamento social. Pacientes que antes iam para o mercadinho da esquina, do bairro, iam para a igreja do bairro, às vezes até a pé. E com o isolamento, praticamente 2 anos domiciliado, né? Que o paciente que fica no domicílio, ele não é o paciente acamado, mas a gente chama do paciente domiciliado, ele está restrito ao domicílio. Então,
todas aquelas potencialidades do meio externo, do mundo externo, de fora de casa, ele perdeu. E aí, como recuperar isso depois que acabou o lockdown, né? Que acabou a pandemia? É muito difícil. Primeiro, ele precisa criar coragem para sair de novo, porque a maioria dos meus pacientes acham que não conseguem mais, não tem eles têm um medo de sair, tem essa incapacidade. A família tem medo que ele saia também, porque percebeu que ficou mais fraco dentro de casa depois dos 2 anos de lockdown. Mas a gente tem que auxiliar com as novas tecnologias, né? Para tentar mitigar esse isolamento, esse afastamento e essa insuficiência social. Por exemplo, hoje em dia a gente tem um maior acesso com chamada de vídeo e a gente pode estimular isso nos nossos pacientes a entrar em contato, a família, na verdade, entrar em contato com os pacientes. Eu tenho uma tia que ela tem uma lista telefônica, né? E anotado todos os telefones. Ela não usa a agenda do celular, mas ela usa a agenda telefônica dela. E ela ainda tem a capacidade, ainda tem a independência de ligar para todo mundo. E ela ainda liga para todos os netos, todos os sobrinhos que ela tem na agenda, só para dar bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Essa é a forma que ela usa para estar com maior interação social e também não precisa sair de casa. Ela consegue através... E é telefone, né? Nem chamada de vídeo, é realmente só ligação telefônica mesmo. Ela faz isso desde a década de 90. Mas tem outras formas também, né? Além das ligações videochamadas por WhatsApp, existe já algumas tecnologias de inteligência artificial que estão servindo como um companion, uma companhia para o idoso. Claro que isso ainda está em desenvolvimento, porque essas novas tecnologias que envolvem IA, elas são muito recentes e estão florescendo realmente agora, depois do chat GPT e tudo, mas já tem instrumentos que podem fazer companhia para o idoso. Não é a mesma coisa, obviamente, de um ser humano, mas quando existe uma insuficiência familiar muito grande, é um idoso que não teve filhos, não tem, todos os irmãos já faleceram, ele realmente está bem sozinho assim na vida, que é um problema que pode acontecer com o passar do tempo, que é o falecimento de irmãos, de familiares, a pessoa já perdeu o pai, já perdeu a mãe. Então, já está vindo novas tecnologias nesse sentido, de criar uma companhia para a pessoa idosa. As IAs vão ser ainda uma interrogação por um bom tempo para a gente, né? Entender o quanto de benefício, o quanto de malefício tem. E eu acho que isso é um problema que a gente tem com qualquer tecnologia. Desde a invenção da roda, do fogo, aquilo vai queimar a gente ou vai salvar a gente contra um leão que está vindo atacar a gente. Acho que toda nova tecnologia vai ter um pouquinho dos dois lados. Mas essa questão da convivência é interessante porque a gente está numa época de tecnologia que a gente pode aproximar pessoas que estão distantes, que podem se ver quantas vezes quiserem por dia, mas ao mesmo tempo as pessoas não estão querendo conversar tanto, eles preferem ter uma certa proteção social, eles usam um nome que é um nickname, não usam seu nome real para poder ter uma proteção, ela não mostra sua foto, usa uma foto que é um mangá ou um desenho ou uma figura qualquer para poder não mostrar a sua foto, porque a imagem hoje em dia é uma coisa que bullying acabam deixando as pessoas no lugar de estar convergindo, às vezes a gente está distanciando estranhamente, né? E isso é um pouco triste quando a gente pensa em sociedade, porque quando a gente vai ver as populações centenárias ao longo do mundo, as pessoas que vivem mais, uma das coisas que está lá dentro do eixo é que essas pessoas têm uma rede de suporte que ajuda. Então, uma coisa que é importante as pessoas saberem é: cuidem da sua rede social. Se preparem hoje para o idoso que você vai ser no futuro. Ter interação com pessoas, ter amigos, ter família, fazer uma rede de suporte é essencial. A cuidar da sua parte financeira para se precisar é essencial. Hoje em dia a gente tem a questão das ILPIs, que por muito tempo foi um problema para muitas pessoas. A gente criou um certo estereótipo com os asilos, que era para ser abandonado, e tem muitas instituições hoje que podem permitir uma integração muito grande. E eu acho que uma das coisas que pode permitir muito é a questão da atividade física integrada.
Então, queria saber da Natália, essa atividade física integrada, como hidroginástica, acho que ela pode ajudar bastante nessa população, porque são atividades em grupo que, às vezes, uma dança de salão, elas podem ajudar a pessoa a criar proximidades que ela não teve ao longo da vida, mas o idoso não precisa ficar trancado em casa. Como é que a gente faz, então? Que tipo de atividade é sugerida para essas atividades em grupo e os benefícios que ela pode ter? A questão da própria hidroginástica mesmo, que você disse, que além do benefício do exercício físico, do fortalecimento, da parte de trabalho de cardiovascular, né, tem a questão da dança também, que é uma diversão. Aí eu brinco muito, porque lá em casa eu tenho... uma tia minha voltou para São Paulo agora, mas eram 3 idosos, que era minha mãe, minha tia, e minhas outras 2 tias, né, na verdade, que elas amam jogar baralho. Então, sempre, uma vez por semana na minha folga, eu falava, bora galera que o cassino vai abrir. E trabalha essa questão de raciocínio, o cognitivo, o foco, a atenção, né? A gente consegue trabalhar muitas coisas, um dominó, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer e tem a questão de você se sentir bem, da risada, da conversa e também lembrar que você consegue viver. Porque como a maioria das vezes o idoso deixa de tomar suas decisões, pelo menos naquele momento, ele consegue ser ele mesmo, né? Eu acho que esse é um foco que dá uma sensação de liberdade maior para ele também. É muito legal. Com certeza. Tem até uma coisa que sumiu, né? Desapareceu, diminuiu ao longo do tempo, que congregava muitos idosos, que é o bingo, né? Sim, o bingo é um clássico. O bingo é um clássico. No Natal, lá na minha família, era sagrado. Também. Lá na família da minha esposa acontece o bingo todo ano, e aí tem os prêmios, cada um leva os seus presentes, e aí vai entregando os presentes com à medida que a pessoa vai ganhando, vai fechando lá. E a animação, a vibração é que eu acho mais legal. E isso é muito bom. E eu não sei o que aconteceu, diminuiu muito, né, o bingo. Mas era uma coisa que era bacana, que congregava os idosos. Teve o Covid aí no meio, mas não sei. Eu acho que as tecnologias, a questão das próprias segurança, talvez seja uma coisa que impacta muitas pessoas quererem sair em casa, né? Mas além das LPIs, que já falou um pouco sobre as LPIs, existe o centro de convivência, né? A gente sabe que muito das LPIs, do investimento que tem na parte do idoso, está acontecendo muito no eixo ali de sul e sudeste, né? A maioria das LPIs que estão sendo criadas no Brasil estão sendo criadas dentro desse eixo aí, muito pelo eixo particular, porque infelizmente as públicas elas não estão aparecendo com a velocidade que precisaria aparecer. Mas além dessa questão que a gente está falando das LPIs, que talvez fiquem mais para aquele idoso sem suporte social, aquele idoso que é mais dependente, que a família não tem mais capacidade de dar. E LPI, Instituição de Longa Permanência para os Idosos, os antigos asilos. Além dessa questão Agora eu acabei me perdendo, eu acho. É porque muita gente não sabe o que é LPI, daí por isso que eu pedi para tu... É verdade, é uma sigla que ela não é disseminada. A gente conhece, mas realmente as pessoas, elas ainda reconhecem como asilo, né? E na verdade não existe mais asilo. Esse estigma, ele tem que ser quebrado. A gente precisa fazer esse trabalho de conscientização, porque as famílias ainda têm um receio, acham que está abandonando o idoso, sendo que, na verdade, muitas vezes ele vai estar melhor cuidado numa instituição de longa permanência, numa casa, né, num lar de idosos, com companhia de outros idosos e uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, então, enfermeira, técnico, ele vai estar... educador físico, ele vai estar muito melhor assistido do que sozinho em casa e recebendo visita uma vez na semana. Para mim, essa questão da LPI também é importante por conta da questão daqueles familiares que já estão no ponto de estresse, né? Que é uma coisa que eu até falei já num vídeo sobre estresse do cuidador, né? Aquele cuidador que está tão preocupado com o familiar que deixa de se preocupar consigo mesmo e que o familiar, infelizmente, em algum ponto, ele para de ser o familiar, aquela pessoa que ela ama e passa a ser aquela pessoa que traz problema, que traz trabalho. Eu passei 3 anos coordenando o LPI lá em São Paulo e uma das coisas que a gente percebia nas famílias que essa transição de deixar na LPI às vezes era a oportunidade da pessoa poder se reconciliar com ela mesma, se cuidar melhor, ficar mais tranquila, acalmar o coração e poder ter uma relação
amável, de amor, de carinho, de aquela reação fraternal que você tem que ter com aquela pessoa que você ama. Porque, infelizmente, a dor do dia a dia, o trabalho que a gente tem, às vezes não é nenhuma questão financeira, às vezes está além do tangível que é o valor financeiro. Às vezes você precisa de um tempo porque a sua cabeça não consegue parar. E a gente poder oportunizar isso, seja com uma equipe de suporte ou com a LPI, é essencial. Aquele momento eu me perdi, mas só voltando um pouco, né? A gente tem a questão das LPIs, como os asilos, como uma forma de deixar o idoso, mas existem outras estruturas que o idoso pode ficar. Sempre a casa do idoso vai ser o primeiro lugar que ele ficar, na casa do idoso, na casa da família desse idoso, é o melhor canto ele ficar. É isso que a legislação brasileira tenta colocar e o que o Estatuto do Idoso tenta para poder ter a proteção do próprio idoso. Mas existem idosos que podem ficar na casa de outra pessoa recebendo um valor para isso. Existem as repúblicas, são idosos funcionais que moram na casa, como a república de jovens, tem república de idosos, também é uma coisa possível. Existe o conceito de república, inclusive, que são repúblicas em que as pessoas moram em um local, no formato de uma colmeia, e que no centro desse local, que tem vários apartamentos, lá no centro tem um centro de convivência de idosos, que tem todas as atividades que a gente estava falando de reabilitação, mas atividades também mais complexas, como pintura, como desenho, como dança de salão, como cerâmica, como atividades físicas, como a hidroginástica, atividades físicas em grupo que podem ser feitas, cinema. Então, você consegue, dentro de um centro de convivência, fazer isso. E dentro dos próprios centros-dias, que permitem a mesma coisa, né? Centro-dias são locais em que a pessoa idosa pode ir para lá, poder passar o dia e ter essas atividades extras de convivência com outros idosos, que às vezes, até para a família é duro, né? A gente está no Nordeste, para a gente às vezes é duro, essa sensação que está abandonando o familiar, mas talvez às vezes uma etapa antes de deixar o paciente idoso dentro do LPI, seja deixar ele num centro de convivências. Observe como é que ele lidar com aquilo, como é que ele se beneficia daquilo. Será que aquilo foi bom ou foi ruim para ele? É uma forma de você testar e avaliar. Em Fortaleza existem alguns locais que fazem esse tipo de atividade e às vezes pode ser uma boa opção para poder a família se preparar, que é igual a mãe querendo deixar a filha no colégio pela primeira vez. Tem a dor da criança que tá deixando a mãe para trás e tem a dor da mãe que está abandonando a criança. Acho que nesse perfil desses pacientes, os idosos mais dependentes, os idosos precisam de uma atividade extra, tem a mesma dor para a família, né? De você dar a sensação de abandono, que você está abandonando a pessoa, mas ao mesmo tempo de você não querer deixar ele longe de você, porque só você consegue cuidar dele. Essa sensação de que outra pessoa não consegue fazer o mesmo que você pode fazer. Verdade ou mito? Natália, idoso não deve levantar peso? Mito. Tiago, perda de memória sempre Alzheimer? Mito. Vamos para outra pergunta. Idoso não deve fazer musculação? É mito ou verdade? Mito total. Mito total. Por último, mais um mito ou verdade. Alongamento antes de caminhar evita lesões? É verdade, mas eu vou dar só um contraponto, tá? O alongamento mais dinâmico é melhor do que o alongamento estático. Como é que é, Natália, o alongamento dinâmico e estático? Você preparar as articulações, ao invés de você segurar o alongamento e contar, é melhor você ficar fazendo o movimento 10 vezes mais ativo, porque você melhora a circulação, prepara a tua articulação para fazer a atividade. E quanto tempo de alongamento? Às vezes aquele pessoal que faz alongamento, pronto, aí vai fazer exercício. Acho que isso não traz o benefício que a gente quer. Faz 2 séries de 10 repetições, cada articulação, e aí dá para começar. Dúvidas dos ouvintes. Quantas sessões de fisioterapia são necessárias para o resultado para um idoso frágil? Essa é a pergunta que eu mais recebo todos os dias. Isso aí a gente não consegue definir. A gente consegue fazer uma avaliação e a gente vive, eu costumo dizer, viver um dia de cada vez. Porque tem organismo de paciente que reage super rápido, super tranquilo, recupera, você acha que vai demorar até, 10 sessões, demora 5, entendeu? E tem paciente que você acha que vai demorar só 10 e demora, 30, 40. É uma coisa que a gente não consegue determinar. A gente só consegue fazer uma avaliação e pontuar o que precisa ser trabalhado. E conforme for melhorando, a gente vai dando só o chequezinho até receber a alta. É engraçado, né? Porque por mais que a gente esteja falando de formas genéricas, de idoso, a gente, dentro da geriatria, a gente faz a nossa avaliação global do idoso, que tenta, na realidade, individualizar a ação para aquele idoso. O que é importante para ele individualmente, o que é importante para aquele contexto social em que ele vive, para aquela família, qual tipo de suporte é mais adequado. E
fazer isso é parte de uma avaliação estruturada, que é uma coisa que a gente propõe na Conectare. Eu queria que o Thiago falasse um pouco, e a gente já falou um pouco quando a gente falou isso sobre a questão do idoso que teve uma fratura. Como é que a Conectare pode ajudar na deshospitalização de uma pessoa idosa? Como a gente já estava conversando, né? A nossa equipe é uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, especialista no cuidado do idoso. E a gente consegue fazer a avaliação geriátrica ampla, né? A avaliação global do idoso, a AGI, no hospital. A gente consegue trabalhar com o idoso dentro do hospital, fazer visitas hospitalares de médicos geriatras da nossa equipe, que podem ser normalmente visitas diárias até o paciente ir para casa, até a gente conseguir dar alta desse paciente depois que estiver bem organizado a casa, que a gente conseguir realmente ajustar com o paciente, com a família, quais são as prioridades do cuidado. Estabelecendo as prioridades do cuidado, fazendo uma avaliação global, uma avaliação clínica pormenorizada e conseguindo deshospitalizar o paciente, nesse primeiro momento, o idoso ele sempre está mais debilitado. O idoso que ele interna, eu gosto sempre de fazer uma escadinha, né, para explicar para as famílias. Ele sempre está num patamar e ele, quando interna, seja qual for a doença, seja um infarto, um AVC, uma fratura, ou até mesmo uma pneumonia, que é uma coisa bem comum nos idosos, ele cai um degrau, ele não um, às vezes dois, três, ele declina o seu estágio funcional e a gente precisa fazer com que esse idoso volte ou para onde ele esteve, ou pelo menos alguns degraus, nem sei o plural de degrau, algum grau acima, grau agora, algum grau acima para ele melhorar a sua vida, melhorar a sua independência e sua autonomia. Então, a Conectare faz a visita hospitalar, organiza a vida do idoso, conscientiza a família e o paciente da necessidade daquele atendimento que é especializado no envelhecimento, no paciente, na fragilização e especializado na reabilitação. E aí, quando ele vai para casa, ele pode receber o atendimento no domicílio, que na maioria das vezes o paciente ele não consegue ou ele não está apto, disposto a sair de casa todos os dias para fazer uma fisioterapia, para fazer uma fonoterapia, para fazer uma terapia ocupacional. E aí, para ser até acompanhado pela equipe de enfermagem, a gente consegue dar todo esse suporte no domicílio. A gente tem uma equipe preparada para fazer o telemonitoramento do paciente, a enfermeira que faz contato telefônico e pergunta o que é que o paciente está sentindo, faz toda aquela triagem, aquele rastreio, quais são os sinais vitais do idoso, como é que está a pressão dele, como é que está a saturação, como é que está a glicemia. A gente usa tecnologia e pessoal, né? Tecnologia e também profissionais para poder fazer esse acompanhamento, esse segmento e devolver o idoso à melhor forma dele, né? Essa questão de tirar ele do hospital e mandar para casa, a gente tem precisa uma coisa que a doutora Aline, né, em São Paulo, sempre falava com a gente, que é a questão da ativação do paciente e do familiar, né? A gente fazer com que a família e que o idoso entenda o papel fundamental que ele tem para o seu próprio cuidado da saúde. Não adianta a gente fazer uma orientação sobre a dieta e o paciente está ouvindo ali, está ouvindo blá, 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 ele não vai não vai entender a importância daquilo. Então, a comunicação efetiva é fundamental e o familiar e o paciente entenderem o quanto que a ação deles vai ser o eixo principal do nosso tratamento. Se eles não colaborarem, se eles não entenderem o quanto aquilo é importante, aquilo não vai se tornar funcional. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso agora, falar um pouquinho sobre o papel da família nesse suporte do paciente idoso, como é que a família pode ajudar a gente no domicílio e que orientações vocês costumam dar para o paciente nessas transições para casa. A família, eu acho um dos pilares mais fundamentais nesse processo, porque se a gente tem um familiar que acata bem as nossas orientações, 50% do problema do paciente está resolvido. Porque a minha maior dificuldade justamente é nesse sentido. Principalmente paciente que deshospitaliza por broncoaspiração. Porque muitas vezes a fono orienta como é que deve ser a alimentação, o paciente já está sem secreção, já está ok, e o cuidador, a família, não se atenta na hora de alimentar esse paciente.
entendeu? Então, assim, é fundamental que o cuidador nesse processo. E na questão da parte da físio mesmo, eu costumo tentar orientar com relação a deixar o paciente fazer o que ele consegue fazer e o cuidador auxiliar o mínimo, né? O que ele precisa. Não ser aquela pessoa que quer fazer tudo por ele. E assim vai fazendo os ajustes diários. Mas é fundamental a gente ter a família pra gente, acatar aquilo que a gente fala. É muito interessante o suporte que a gente precisa do cuidador principal, né? Que pode ser da família do paciente ou não. Na maioria das vezes, se for uma internação surpresa, né? Se for uma internação inesperada, que a maioria das vezes mas às vezes a gente consegue prever que um idoso ele está fragilizando e com risco de internar, a família não está preparada para receber aquele paciente em casa. Às vezes o idoso morava sozinho e agora ele não consegue ficar sozinho porque ele ficou mais acamado e aí ele tem que ir para casa de um filho, de uma filha. E essa filha, essa família tem a sua própria vida e seus próprios compromissos. Muito dificilmente a pessoa vai conseguir largar tudo para viver por conta do idoso. Isso não acontece. Isso normalmente é uma transição, né, de cuidados, uma transição de prioridades. Mas é como a Natália até disse mais cedo, a pessoa tem que estar disposta a investir na sua família. A pessoa tem que estar disposta a investir no paciente, no idoso. Se você não consegue estar lá com ele todos os dias, porque você está trabalhando, porque você tem filhos e, enfim, outros compromissos, eu acho que você pode lançar a mão também de um cuidador. Um cuidador especialista, cuidador de idosos, que tenha um contato conosco, contato com a equipe, para poder auxiliar nessa transição enquanto o paciente ele está em processo de reabilitação. Um cuidador para estar lá disponível para poder ajudar, para poder não fazer tudo por ele, não precisa dar na mão, mas precisa auxiliar em coisas que o idoso ainda realmente não consegue fazer ainda porque está nesse processo de reabilitação. Uma das coisas que hoje em dia a gente tem que auxilia a gente é a questão da tecnologia, né? Então, tem até um paciente que a gente tem agora acompanhando no domicílio, que a esposa ela detesta ter pessoas dentro de casa, detesta ter cuidadores dentro de casa. E, na verdade, os cuidadores só estão ficando durante o dia porque ela fica angustiada, que ela nunca teve pessoas, sempre foi ela, o esposo, as pessoas trabalhavam para ela, ficavam durante o dia, e ela fica angustiada com essas pessoas extras dentro de casa. E hoje em dia tem tecnologia que ajuda a gente com o monitoramento, né? Então, muitas vezes, esses pacientes idosos, como o caso que a gente discutiu, né? Aquele idoso pode ter caído, às vezes cai e passa horas deitado no chão porque não consegue se levantar, porque fraturou, porque a força não permite, e aí ele vai ser visto só no dia seguinte. Nesse intervalo pode ficar deitado muito tempo, broncoaspirar. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue dar um suporte maior para essa pessoa idosa, tirando, de certa forma, um pouco a sua autonomia. Mas se ela permitir, se ela puder ficar em casa, mantendo a sua autonomia, e a família ter a segurança, às vezes com câmeras fazendo monitoramento, às vezes é a segurança que a gente precisa para poder ficar mais tranquilo em relação a quem está cuidando do meu familiar. E eu entendendo mesmo com as minhas atividades no dia a dia, que às vezes eu consigo estar um pouco próximo, mesmo estando distante. E tirar um pouquinho dessa carga, né, que a gente tem às vezes de querer fazer muito e às vezes o que a gente quer fazer muito, mas a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Existem muitas tecnologias além do vídeo monitoramento, né? Uma delas são aqueles relógios smartwatches e eles trazem algumas tecnologias que são legais, né, para poder a gente acompanhar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas novas tecnologias como o smartwatch para a pessoa idosa, monitoramento de atividade física, arritmias, né? Eu pessoalmente, eu nunca tive um idoso com smartwatch, né? Eles normalmente usam um relógio analógico e não o digital, mas eu já li muito a respeito e já vi muito material sobre a identificação precoce, né, de arritmias que não tem uma apresentação clínica, digamos assim, elas estão ainda silenciosas. O idoso não sofreu uma queda, o idoso não queixou-se de palpitação, que é uma queixa comum, coração batendo, a batedeira no peito, saindo pela garganta. Não teve, então é uma arritmia que está ainda subclínica, né? E o smartwatch, o Apple Watch já identificou que existe algo errado ali.
ele não consegue ainda, né? Ele não consegue dar o eletro do paciente, ele ainda não consegue diagnosticar a alteração eletrofisiológica que existe, mas ele consegue ver que tem alguma coisa errada, né? E outra coisa é monitoramento de temperatura, né, que também alguns aparelhos eles conseguem fazer. Então, se o idoso ele tem alguma alteração de 1 grau da sua temperatura corporal a mais e ainda não ser considerado, entre aspas, febre, porque no idoso a febre não é 37,8 graus Celsius, né? A febre é só uma alteração, uma variabilidade acima de 1 grau da sua temperatura corporal basal. E aí a gente consegue fazer a leitura nesses aparelhos para ver se o idoso já está com algum processo inflamatório ou infeccioso subjacente. Tem, além dessa questão, tem alguns smartwatches que tem um acelerômetro, né? Que detecta a questão das A mudanças queda, né? de altura. Que, na verdade, as pessoas acham que queda é a pessoa ir para o chão. Na verdade, queda, o conceito de queda para a gente é qualquer mudança não intencional de uma posição superior para uma posição inferior. Então, se a pessoa desequilibrou e sentou, como a vovó da Praça Nossa fazia várias vezes, aquilo ali a gente considera queda. Não foi para o chão, mas ele está caindo. Às vezes é o primeiro sinal para poder evitar uma queda com a fratura, que seria um problema patológico. Falando em tecnologias também, existem os aparelhos estimuladores, as plataformas de equilíbrio, são úteis para os idosos, vale a pena investir? São sim. Porque a eletroestimulação, ela pode ter vários benefícios, né? Tem vários tipos de eletroestimulação, que eu já citei um pouco mais cedo. A questão da parte analgésica. Tem a eletroestimulação que a gente pode fazer de estimular a parte muscular, né? Tem a plataforma de equilíbrio. Ela varia, então, a posição que o paciente se encontra, né? Então, dá para você conseguir trabalhar a propriocepção com relação à parte das quedas. Então, assim, tudo é válido. É válido. Muito bom e tem uma resposta muito boa. Tiago, o outro problema que a gente tem com relação à população idosa, que às vezes é uma queixa meio recorrente, é a questão das dores, né? Dores articulares, dores lombares. Queria que você falasse assim, sobre a dor lombar no envelhecimento, quando é que isso pode ser grave, qual o sinal que a gente precisa ficar de olho? A dor lombar, ela é uma das queixas mais comuns na população em geral e na população idosa não seria diferente, né? A gente precisa identificar quais são os sinais de alerta, né? Ou os chamados red flags, os sinais vermelhos, que aquela dor ela tem que ser investigada, né? Se for uma dor excruciante, uma dor muito forte, incompatível com qualquer outra dor que ele já venha sentido antes, se for uma dor que começa nas costas e ela caminha, né? Ela irradia para os membros inferiores, normalmente só um membro, né? Uma perna, ela vai descendo até o pé, até o dedão. Se for uma dor que ela vem acompanhada com sintomas neurológicos, né? Acompanhado com fraqueza muscular, acompanhado com alteração da sensibilidade, seja uma dormência ou então um formigamento, que é uma alteração positiva no sentido de que ele não está perdendo sensibilidade, mas ele está sentindo algo a mais, que é o formigamento, então isso aí é um sinal de alarme. Uma dor que veio por consequência de algum mecanismo traumático, acho que tem que ser investigado sempre, né? Seja uma queda, batida, colisão, carro-moto, e o paciente ele desenvolveu uma dor por conta de um tipo de colisão. Se a dor vem acompanhado com alguns outros sintomas não lombares. Dito isso, por exemplo, sintomas urinários, é uma dor, mas ele também tem uma queixa urinária de disúria, de dor quando faz xixi, de retenção urinária, é uma dor, mas o paciente ele também tem febre associada àquela dor lombar. Toda vida que vem a dor e começou uma febre. Então a gente precisa realmente investigar, porque podem ser alterações que não sejam alterações degenerativas da coluna lombar, que é o que a gente encontra na maioria das vezes quando pede uma tomografia, pede uma ressonância. Mas pode ser um tumor da coluna, uma metástase óssea de algum tumor de outro sítio primário. Pode ser também uma alteração de radiculopatia, né? Uma hérnia de disco,
uma alteração também de fratura, né? Que é o que a gente vem falando aqui, que está relacionado com as quedas. Então, a importância da avaliação clínica é descrever a dor e avaliar quais são os sintomas associados, se existem. E se tiver red flags, a gente vai ter que investigar. No caso, eu tinha falado com sintomas geniturinários, que pode ser só não, né? Mas pode ser uma pielonefrite, né? Uma infecção urinária que está dando dor lombar. E a pessoa acha que é só da idade. Por quê? Porque ele tem bico de papagaio, doutor. Ele sempre teve bico de papagaio. Então essa dor aí é por conta desse bico de papagaio. Mas quando você vai ver, o paciente está com febre, está com disúria, está perdendo peso, vomitando. Então ele pode estar com pielonefrite, uma sepse. Então, basicamente assim, avaliar quais são os red flags e a família tem que estar de olho nesses sinais de alarme para poder fazer uma investigação mais aprofundada, porque nem sempre é só artrose, nem sempre é só alteração degenerativa da coluna. O Thiago abriu muito leque aí de opções diagnósticas, mas tentando centralizar um pouco, para poder falar o papel da fisioterapia, vamos pensar nas artroses, vamos pensar nessas dores musculares. O que é que a gente consegue fazer nessas dores, nessas lombalgias, dentro da fisioterapia? Quais opções que a gente tem? O principal é a gente tentar trabalhar com a parte muscular, né? Trabalhar a parte de abdômen, eretores de coluna, que é o que vai conseguir fazer esse equilíbrio muscular. Muitas vezes, dependendo da patologia, o que gera maior dor é porque a gente tem uma musculatura, às vezes, anterior mais forte do que a posterior. E aí isso, ao longo dos anos, vai fazendo com que a gente sinta essas dores na coluna. A gente conseguindo fazer esse reequilíbrio muscular, a gente consegue melhorar muito a dor. Fazer os alongamentos, às vezes é um encurtamento muscular. Então, a gente tem muita opção. Pode fazer fortalecimento tanto de membros inferiores, né, quanto de cintura escapular. Então, é muita coisa, é complexo, mas em base, o tratamento geral sempre é fortalecimento muscular. A gente só precisa identificar qual é o grupo muscular. É cadeia anterior, cadeia posterior, é misto? Aí vai da avaliação. Os aparelhos, ultrassom, o TENS. Aí é controle analgésico e inflamatório, né? No caso, são nosso auxílio. O aparelho não vai resolver nada sozinho. O que, na verdade, resolve mesmo é a intervenção de fortalecer o músculo. Mas a gente tem que identificar qual é o grupo que precisa ser fortalecido. A base é que os aparelhos só nos tirem, vamos colocar assim, do prego. Vamos tirar do prego, tirar a dor, para a gente poder fortalecer. Basicamente é isso. Quando o meu paciente ele tem queixa de dor lombar e ele está precisando de um fortalecimento muscular, além da parte analgésica, né, que é importante estar otimizado para ele não se sentir limitado de fazer suas atividades de vida diária por conta da dor, eu sempre recomendo o Pilates. E aí eu queria perguntar para a Natália o que é que ela acha do Pilates. Eu, pessoalmente, eu gosto muito e eu vejo um benefício, já tem trabalho científico mostrando, né? Mas eu queria saber a sua opinião também. Não, o Pilates, ele é perfeito, né? Porque, assim, ele utiliza todos os grupos musculares com o peso do teu corpo, basicamente, né? O inicial começa assim. E você consegue fortalecer, alongar, sincronizar a respiração de uma forma mais lenta, onde o idoso consegue acompanhar mais fácil, né? Vamos dizer assim. Então, para mim, é uma atividade completa. O Pilates é super recomendado. Tem até um vídeo, Alberdan, que viralizou, não sei se você viu, que botaram os marombeiros para fazer Pilates. E a galera assim, torrada mesmo, e morrendo, sacrifício, se tremendo todinho. Porque eles focam somente em um grupo muscular. O Pilates, ele é completo. Ele foca desde a respiração até os músculos menores do corpo. Então, assim, é muito completo. E fica muito mais funcional, Exato. né? Aquela reabilitação. Eu gosto muito do Pilates por conta que ele ajuda na questão do ganho global. E ele ajuda muito com a questão da flexibilidade, né? Aquele idoso que é rígido, que tem certa limitação na mobilidade, na mobilização, ele acaba conseguindo ter mais equilíbrio, né? Quem sempre tem que pensar no nosso centro de gravidade, né? Ele consegue deslocar o nosso centro de gravidade para um ponto mais abaixo, a gente consegue ter um equilíbrio melhor. A gente consegue treinar nosso corpo para ter uma elasticidade melhor. Quando você vai ser desequilibrado, o seu corpo consegue ter aquele jogo de cintura para poder você evitar que você caia. Melhora a sua própria percepção, você treina o seu corpo, né?
Mas, assim, tem outras atividades importantes, né? Quando a gente pensa em atividade física para a pessoa idosa. Além do alongamento, tem a questão do tônus muscular. Musculação é importante, os marombeiros são importantes para a gente. Essa questão do equilíbrio que a Natália falou, muitas vezes a gente não consegue fazer direito. Eu acho que o educador físico ajuda muito nisso, né? Na questão do fortalecimento muscular, para minimizar, inclusive, aquela questão das quedas que a gente falou. Tem a questão da parte cardiorrespiratória, né? A gente sempre fala em fazer caminhada, mas o pessoal tem que lembrar que caminhada não é caminhar para poder ir na padaria. Caminhada com uma atividade física que tem que aumentar a frequência cardíaca pelo menos 30%, que tem que suar um pouquinho, que você tem que conseguir falar, mas você não pode conseguir conversar de uma forma tranquila. Se estiver conversando de forma tranquila, então você não está fazendo atividade física de intensidade cardiorrespiratória. E precisa fazer o treino de equilíbrio, né? Aqui em Fortaleza eu não encontrei nenhum local, né? Em São Paulo é comum ter as áreas de Tai Chi Chuan, que é um exercício pessoal dos japoneses, né? Que eles usam algumas posições, posição da garça, que acaba ajudando a trabalhar um pouco a questão do equilíbrio e que também é essencial. Acho que o equilíbrio a gente não tem noção da importância até a gente começar a cair, né? E nos idosos isso tem um peso muito maior para a gente e a gente já conversou isso sobre diversas formas aqui nesse bate-papo. Com certeza. O Tai Chi Chuan é muito bom. Realmente aqui tem poucos locais para fazer essa atividade. Lá em Minas tinha muito o Lian Kun, que também trabalha muito o equilíbrio. Mas assim, uma coisa que pode ajudar no equilíbrio aqui e que tem é o yoga, né? O yoga. Aqui é bem difundido o yoga. Ótimo. Queria que vocês falassem sobre algum tema que vocês queiram falar sobre esse dia. Como é que bate para vocês essa questão do Dia Mundial da Saúde, essa questão de uma visão mais ampla sobre a saúde, né? A gente acabou não se aprofundando nisso no começo, vamos se aproximar disso quando a gente está chegando agora no final da nossa conversa. A percepção de vocês de saúde, né? Porque a gente acha, a população de forma geral acha que todos nós temos a mesma formação, mas é uma formação um pouco diferente. E eu acho que essa pergunta, às vezes, perguntando a mesma coisa para profissionais que são de saúde, às vezes a resposta pode ser diferente. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a saúde para o idoso, qual é a percepção que vocês têm, o que a gente pode fazer para poder melhorar a qualidade de vida deles. É como eu sempre falo para meus pacientes, para as famílias, a saúde, ela não é a ausência de doença, né? O envelhecimento, ele fatalmente pode vir carregado, dependendo dos hábitos de vida da pessoa, ou até de predisposição genética mesmo, de alterações patológicas, de doenças. E não só o idoso, o próprio adulto, ele pode ter doença, uma pressão alta, um diabetes, mas isso não significa que você não tem saúde. A saúde não é a ausência de doenças, a saúde é a capacidade de você se adaptar e lidar com essas alterações, com essas possíveis doenças que aparecem. Então, sempre ressaltar que não é porque você tem uma doença que você não vai ser uma pessoa saudável. Você precisa desenvolver hábitos de vida saudáveis e nunca é tarde para desenvolver esse tipo de hábito. Não existe idade para você começar a se exercitar, para você começar a se mexer. E você pode sim ter uma independência, ter uma autonomia, apesar de qualquer doença que lhe acometa, e ser feliz e praticar as coisas que você gosta, ter seus hobbies, conversar com as pessoas que você ama, congregar, ter uma religiosidade. Isso para mim é saúde, é você ter a capacidade de fazer as coisas que você gosta, de estar com as pessoas que você ama, independente de doença. Muitos pacientes, muitas famílias acham que saúde é fazer check-up, é fazer exame. Fala, não, doutor, eu quero marcar uma consulta porque faz muito tempo que meu pai não faz exame. Mas o exame, a gente às vezes denota uma alteração que já estava ali e que não está nem fazendo diferença na vida da pessoa, que ela nem perceberia. Às vezes um rastreamento pode dar um diagnóstico precoce, mas não é isso que vai determinar a saúde do sujeito. Não é exame de sangue, não é exame de imagem, não é tomografia, é realmente você ser ativo, você ter um envelhecimento saudável. Isso para mim é saúde. E desmistificar essa questão de intervenções, de exames ou medicamentos como se fosse saúde. E acima de tudo conseguir ter aquela felicidade de viver.
né? Porque muitas vezes a gente encontra também muitos idosos ou pessoas depressivas ao longo do caminho, né? Então, se encontrar na felicidade também nesse meio termo. Não é porque não tem doença que você não possa ser feliz, não possa ter saúde, e também você não pode ser feliz. Você consegue conciliar as duas coisas. Eu acho que isso é o principal, porque quando a gente está bem consigo mesmo, a gente consegue também melhorar no todo, né? Só complementando o que o Thiago disse. Acho que uma das coisas que marca muito pra gente na medicina é a questão que as pessoas pedem para fazer o exame completo, o hemograma completo. E as pessoas têm a percepção que o hemograma completo responde todos os problemas. Na realidade, responde pouquíssimos problemas que a gente pensar na medicina de uma forma global. É um exame que está na nossa rotina, que é importante, até nas pessoas mais jovens. O hemograma é importante para verificar as anemias, alguma alteração ali na parte do sangue, mas não dão todas as respostas que a gente precisa. E uma das coisas que a gente faz na medicina é a prevenção quaternária, né? Que é aquela questão de a gente evitar coisas que não seriam indicadas para o paciente. A gente evitar exames que são desnecessários. Então, acho que a gente, em grupo, a gente trabalha um pouco disso, né, na Conectare, de tentar evitar fazer o atendimento correto para a pessoa correta. Infelizmente, a gente atender de forma adequada uma pessoa toma tempo, e a gente optou por evitar planos de saúde, porque infelizmente o valor que é oferecido não é um valor que é compatível com o serviço que a gente está querendo oferecer. Para oferecer o melhor, a gente precisa ter um tempo para poder a gente fazer isso, e precisa ter uma avaliação estruturada e pensada e repensada. Acho que toda semana eu estou mexendo no nosso modelo de prontuário para tentar otimizar o máximo possível para o atendimento continuar a ser centrado na pessoa, né? E não centrada no papel. A gente, muitas vezes, na medicina, a gente perde muito tempo com papel e a gente não olha para as pessoas. A gente perde muito tempo vendo exame e sem olhar para as pessoas, e olhar para as pessoas é o passo fundamental de qualquer atendimento na área de saúde. Então, acho que a minha alegria é tentar montar uma empresa junto com vocês, que a gente consegue focar nas pessoas, centrar na família, colocar eles aqui no meio dessa roda de conversa, e a gente tentar oferecer o melhor serviço para poder ele ter qualidade de vida e viver da forma que ele tiver, com as limitações que ele tiver, mas viver o máximo possível com qualidade, com independência e com autonomia que for possível para ele, e dando suporte a essas famílias que muitas vezes podem estar um pouco sobrecarregadas. Acho que está chegando no final nesse nosso bate-papo. Eu queria que vocês dessem a sua mensagem final para poder o pessoal conhecer um pouco de vocês mais e a gente poder falar um pouco do que vocês estão sentindo no momento. Bom, foi ótimo esse bate-papo. No começo eu estava mais nervoso, né, receoso, mas é sempre bom conversar sobre o que a gente ama, né? É sempre bom conversar com o que a gente vê todos os dias, com o que a gente trabalha, conversar sobre os nossos pacientes e sobre as formas que a gente conhece, que a gente sabe que aquela pessoa pode melhorar. E muitas vezes a população não sabe, porque não tem esse conhecimento técnico, científico, mas a gente está aqui para alertar, a gente está aqui para conscientizar, a gente está aqui para disseminar essa informação e poder ajudar mais pessoas, né? Poder atingir mais famílias, atingir mais idosos, e fazer eles perceberem que não é porque você bateu 60 anos que acabou a vida, não é porque você está com 80 anos que acabou a saúde, não é porque você chegou... Só lembro da minha mãe, desculpa. Ela disse assim, minha mãe tem 66 anos, né? Aí ela fala assim, eu quero saber quem foi que disse que essa é a melhor idade. Tem essa história da melhor idade, né? Quero saber quem foi que disse Quem a melhor disse que idade. a melhor idade não chegou na idade, né? Mas, assim, existem muitas limitações. Existe dor, né? Existe rigidez, mas isso não é o fim da vida. A gente tem formas de mitigar isso, a gente tem formas de tratar isso, a gente tem formas de reabilitar isso. Só precisa ir atrás, só precisa conhecer, só precisa investir. Porque se você consegue investir num apartamento, num carro, num celular caríssimo de marca da laranja comida, por que você não pode ser, que eu não posso falar que é uma maçã, né? Por que você não pode investir na saúde? Então, é isso a mensagem. Eu acho que a gente tem que fazer mais momentos como esse, tem que disseminar mais o conhecimento para a gente alcançar cada vez mais pessoas nessa nossa caminhada da Conectare. Eu acho muito lindo o Thiago falando, inclusive,
Mas eu agradeço a oportunidade, o estar por aqui, né? A fazer parte dessa equipe. Me sinto lisonjeada, né? Realmente é um novo, não só aqui em Fortaleza, né? Acredito que não tenha algo próximo do que a gente está oferecendo, talvez vou até esticar a nível nacional, mas é de suma gratidão que eu tenho, né? Confiar no nosso trabalho e realmente fazer a diferença na vida dos idosos, porque é muito gratificante quando a gente chega para atender e o paciente vê na gente assim como se fosse uma salvação, né? Uma esperança. Quando a gente chega e fala, nossa, olha o que eu já estou conseguindo fazer. Então, assim, para a gente, mais do que o financeiro, a gente ver que realmente está dando resultado, né? Eu costumo até brincar com alguns pacientes, eu digo assim, ó, se eu não der resultado, eu mesmo não venho, né? Porque eu acho que acima do dinheiro, o que eles buscam é realmente ver a melhora. Então a gente precisa dar essa esperança e essa motivação a eles, né? Então eu tenho esse compromisso acima da Conectare com os pacientes, né? Então liga aí, agenda já, Conectare, para a gente começar esse trabalho na sua mãe, no seu pai, no seu avô. E é isso. Gratidão. Agradecer vocês. Acho que sempre é difícil de conseguir agendar horário. O ideal é que a gente tivesse aqui a equipe toda, né? Mas acho que aqui o espaço não seria suficiente para poder a gente conseguir mostrar tudo e todos que a gente gostaria de conversar sobre esses temas importantes. Pedir para o pessoal que tiver alguma dúvida, a gente está publicando, né? Vamos tentar rodar isso aí para poder colocar no YouTube e sugerir perguntas. Peço para vocês mandarem mensagem para a gente vai tentar responder na maior brevidade possível. Sigam a gente no nosso Instagram, nas nossas redes, né? A gente vai tentar publicar em outras redes. A gente é focado muito no paciente, no nosso dia a dia. A gente não é da área da tecnologia, mas a gente espera poder colaborar o máximo possível com nossos erros, com nossos acertos. Só queria que vocês soubessem que a gente está sempre tentando procurar o melhor, oferecer o melhor, porque a ideia que a gente tem desde o começo é desenhar uma forma de atender que é a forma que a gente viu na teoria e a gente quer tentar colocar na prática. Uma equipe multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar, integrada, que discute, que conversa, que debate, que acolhe e que propõe o melhor para a população geriátrica, para a população que cuida e que é cuidado por pessoas idosas, que são muitas trocas que eles permitem para a gente e sempre é tempo de aprender com eles e talvez seja a maior alegria que a gente tem no dia a dia. Cada palavra, cada gesto, cada pequena demonstração da vivência toda que eles têm, da experiência que eles têm de vida para ensinar. Estamos aqui para aprender e ficamos à disposição. Com certeza. E se você aprendeu qualquer coisa com essa conversa de hoje, se você conseguiu extrair valor da nossa conversa, da nossa discussão, compartilha esse vídeo com alguém. Manda no grupo da família, manda no Instagram, manda para aquela vizinha, manda para aquele primo, que aquela pessoa que ainda não conhece a gente, com certeza vai se beneficiar desse vídeo, desse conteúdo. Compartilha com todo mundo que você conhece. Compartilha logo. Se der um grito desse novo, meu coração não aguenta não. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.